E aí pessoal, tudo bem? Dr. Maurício de novo. Mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E eu vou responder uma dúvida sobre aquelas balanças para você medir percentual de gordura. Essa dúvida veio da Dulce Alves. Obrigado, Dulce, pela participação. E a pergunta dela é rápida e rasteira. Doutor, aquela balança que vende em lojas e mede percentual de gordura é confiável? Adoro seus vídeos, sempre me ajuda muito. Obrigada. Eu é que te agradeço pela audiência, Dulce. E parece uma pergunta simples, seria fácil de responder, é confiável ou não é confiável? Mas eu vou dar um panorama geral sobre o uso dessas balanças caseiras, tá? E não tem muita coisa do que para falar a respeito. O que você precisa saber é o seguinte, elas não são 100% precisas e às vezes elas falham bastante. Só que o ponto importante na questão da balança, que eu vejo um erro que muita gente comete, é se pesar em tudo que a balança que vê pela frente. O problema é que essas balanças vão dar um resultado variável. Isso, por exemplo, em uma semana você está fazendo tudo certinho, você começou, se pesou numa balança, deu, sei lá, 70 quilos. Aí, na semana seguinte, você vai e se pesa numa outra balança totalmente descalibrada ou com uma calibração diferente da sua balança e ela dá 70,5 kg. E aí, para você entrar em parafuso, nossa, mas eu fiz tudo certinho, como é que eu tô com mais peso? Talvez se você tivesse se pesado na segunda balança na semana anterior, ela tivesse apontado 71,5 e aí ela está dando o resultado real. E esse é o pulo do gato. Utilizar sempre a mesma balança. Porque o que acontece? Você tem que pensar no longo prazo. E no longo prazo, você está se pesando sempre na mesma balança, com a mesma calibração, eu presumo, tá? E com a mesma precisão, coisa do tipo, e mesmo que ela não aponte o teu peso ou percentual de gordura também, vou explicar aqui que é impedânciometria já já. Que ela não aponte o teu peso ou percentual de gordura, se você fizer medidas sequenciadas, e esse é o segredo do acompanhamento, você tem que estar controlando. Eu faço toda semana, tá? Você controla semanalmente o quanto você pesa, qual é o teu percentual de gordura, coisa do tipo. Para essa sequência, para você observar como os teus resultados estão evoluindo, qualquer balança é válida. Esse é o ponto, tá? E falar rapidinho sobre essa balança que mede o percentual de gordura. Existem diversas formas de medir percentual de gordura. A forma mais precisa de todas é você se pesar dentro d'água. É isso mesmo que você ouviu. É a mais precisa por quê? Por causa das densidades diferentes. Isso porque todas as coisas que têm peso no teu organismo têm uma densidade diferente da gordura. A gordura flutua na água, enquanto o resto do teu organismo não flutua. Então, quando você se pesa dentro da água, o peso da gordura ele está fazendo contrapeso. Então, você, na verdade, está calculando a diferença entre o teu peso dentro da água e o peso fora, e esse percentual é da gordura, desconsiderando o ar, que o ar não tem tanto peso significativo dentro do nosso organismo. Existem outras formas também de você medir o percentual de gordura de forma mais precisa. Tá? Uma delas é o chamado Body Pod, que é uma cápsula onde você entra e ela calcula qual é o teu percentual de gordura, mas isso aí é um pouco inacessível e pouco prático. Você precisaria se deslocar para um centro, pagar, para um centro onde tenha, pagar e coisa do tipo, e fica um pouco complicado. Tá? Outras medidas utilizando fórmulas, por exemplo, usando o adipômetro, que é aquela pinça que pega em algumas pregas da tua gordura, especialmente no abdômen e nos braços, e joga esses valores em fórmulas, e essas fórmulas trazem para você o percentual de gordura. Tem algumas imprecisões e também não é a coisa mais prática do mundo. E a forma mais prática que eu conheço é a impedanciometria. Tá? A impedanciometria são aquelas balanças que tem parte de metal, onde você coloca os pés e ela calcula para você o que acontece. O percentual de gordura, percentual de água, coisa do tipo. E também tem aparelhos de impedanciometria, que são aqueles que você segura em duas partes de metal. E isso tem também o mesmo princípio, não é o mesmo princípio, mas são os mesmos sensores utilizados em esteiras para medir a tua frequência cardíaca. No caso da impedanciometria, o que acontece? Quando você coloca um pé na balança, vou usar a balança convencional com a parte de metal como exemplo. Quando você coloca um pé na parte que vai medir, tá? No lado da balança ali na parte de metal e o outro pé do outro lado, a balança vai jogar uma corrente de um lado para o outro, uma corrente fraquinha, você nem sente, obviamente. E a gordura reduz ou aumenta a velocidade o percentual de gordura vai determinar qual é a velocidade que essa corrente elétrica vai passar de um lado para o outro. E a partir disso, a balança calcula e te dá o teu percentual de gordura, percentual de água e por aí vai. Ela tem lá o método dela para calcular isso.
E, novamente, Dulce, mesmo que não seja a coisa mais precisa do mundo, se você utilizar sempre a mesma balança e acompanhar evolutivamente, ela vai ser o suficiente para você ver se o que você está fazendo está dando resultado. Mesmo que o teu peso não seja a coisa mais precisa do mundo, e não é. Tá? Não é o método mais preciso, mas é um dos métodos mais práticos que eu conheço. Então, se a tua balança, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, se o teu peso real é 75 quilos e a balança está apontando 70, se você perdeu 5 quilos, o teu peso real vai passar a ser 70, mas a tua balança vai apontar 65. Ela apontou que você perdeu 5 quilos, entendeu? E a mesma coisa acontece com o percentual de gordura. Se ao longo do tempo o teu percentual estiver diminuindo, tá? A balança está cumprindo o papel dela. Então é isso que tem que ter em mente. Dulce, eu te agradeço pela participação, espero ter esclarecido. E eu vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez que se você quer participar aqui, quer mandar sua dúvida, quer ver sua dúvida respondida no vídeo, é só escrever aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve também para receber a atualização. E eu te vejo no próximo vídeo.